Oi, Lu, tudo Oi, bem? Conrado. Boa tarde, como é que você tá, Lu? Boa tarde. Eu estou bem, graças a Deus. E você, Conrado? Tô bem também, Lu, graças a Deus, feliz por mais uma oportunidade de estudo que nós estamos tendo. Continuação do Coisa nosso estudo do livro Pensamento e Vida. Hoje nós vamos falar sobre oração, capítulo boa. 26. Estamos chegando ao fim, né? Mais um pouquinho e nós finalizamos, Lu. E esse capítulo que vai falar de oração, Lu, vai dar uma nova visão para a gente, né? Do que realmente é a oração, Lu. Olha o tanto que é importante esse capítulo. Vamos ver o que o Emmanuel traz para nós, que orientação ele traz, né? Em relação à oração. Eu acho que nós temos muito a aprender. Esse capítulo, embora pareça um pouco complexo, ele tem muito ensinamento para a gente. Ele vai bater numa tecla, né? E vai bater até que a gente entenda, né? Estão aí, saibam por que estão. Né? Bem interessante. Sim, sim. Gostei muito do capítulo, estou ansiosa para começar a discuti-lo com você. Ah, muito bom o capítulo. Todos, né, Lu, são bons. Todos. Vamos nos Perfeitos. harmonizar? Vamos sim. Então vamos lá, Lu. Vamos nos tranquilizando, sentindo a nossa respiração, nos percebendo, acalmando a nossa mente, sentindo a presença amorosa dos nossos mentores espirituais. Agradecemos a esses bondosos protetores pela luz que recebemos, por todo o carinho, toda a proteção, pelo encaminhamento, pelas inspirações que recebemos no nosso dia a dia, que conduzem o nosso caminhar enquanto estamos encarnados. Pedimos a esses bondosos protetores que nos auxiliem no nosso estudo de hoje, para que possamos fazer as reflexões corretas, oportunas, para que nós possamos verdadeiramente aprender. Nós, eu e a Lu inicialmente, e também a todos aqueles que tiverem contato com esse conteúdo. Agradecemos a Deus pela nossa vida, pela oportunidade que estamos tendo de estarmos aqui nesse planeta encarnados, vivendo as experiências necessárias e importantes para o nosso amadurecimento espiritual. Agradecemos pela nossa família, pela nossa saúde. Pedimos a Jesus Cristo que nesse momento, como em todos os momentos da nossa vida, nos envolva no seu amor, no seu carinho, na sua proteção e na sua luz. Que assim seja. Graças Que a assim Deus. seja, Conrado. Que o Mestre Jesus nos envolva, né? Com seu amor. Sim, Senhor. Então vamos, né, Conrado, para pensar em oração. Vamos lá. Oração, o significado de oração, eu fui olhar, né? É prece, né? É reza. Uma prece que pode ser oral, escrita, pensamento, está assim no dicionário. Certo. E aí eu comecei a refletir bastante antes de começar a ler o capítulo, né? E uma das coisas que eu parei para pensar, Conrado, a importância da oração para nós, né? Para encarnados, para desencarnados, para nós enquanto espíritos. E eu pensei o seguinte, né? Se Jesus, ele se recolhia, né? E recorria ao recurso da oração, né, para pedir ao Pai orientação, força, luz para os trabalhos que ele ia desenvolver no dia. Antes de qualquer ação, ele se recolhia, né? Se a gente pegar o Evangelho, você vai ver sempre que Jesus se recolhe para entrar em conexão com o Pai. Se ele, que era um espírito de tamanha envergadura, recorria à oração, imagina nós, que não temos em nós toda essa força, toda essa luz, né? Então, imagina, nós temos na nossa mão um recurso
para que a gente possa entrar em conexão com Deus. E através dessa conexão, entender, né, o que a gente pode pedir, o que a gente pode receber, mas o mais importante é que a gente consegue, através da oração, se conectar, porque era isso que Jesus nos ensinou. Se a gente pegar toda a literatura que nós temos, nós vamos encontrar várias vezes, né, essas referências de Jesus à oração, ao ligar-se ao Pai, não é? Verdade, Lu. Jesus, que tinha total lucidez, né, do plano espiritual, né, tinha uma compreensão absoluta, né, de tudo que estava acontecendo nos bastidores espirituais. Ele sim necessitava também dessa conexão, desse momento, o que sobra para nós, Lu, né? Então, E Jesus sempre dando o exemplo. sempre. A oração para mim é um refúgio. E não deveria ser só isso, né? Mas para mim ainda é um refúgio para aqueles momentos de incertezas, de dúvidas, de insegurança, né? Aqueles momentos assim onde a gente se coloca em oração em busca de quê? De uma luz, em busca de tranquilidade, paz de espírito. Então, nesse momento, a oração ainda representa esse sossego, essa tranquilidade para mim. Pois é, para mim também. Nós vamos seguindo essa cartilha, né? E ele foi apresentando para a gente vários conceitos, né? Nos relembrando vários conceitos importantes. E aí ele entra nesse da oração ou da prece. Eu, Conrado, fui lá no Livro dos Espíritos, dar uma olhada, para ver o que os Espíritos falam a respeito da prece ou da oração. E está lá nas leis morais, né? No capítulo 2º, no Lei de Adoração, o 4º item é sobre a prece. E os Espíritos, eu não peguei o número de questões nem nada, eu dei uma olhada, tá? Então, só para a gente relembrar, os Espíritos nos dizem que a oração é um sentimento, né? Que orar é se aproximar de Deus. Está lá no Livro dos Espíritos. E que a prece é sempre agradável a Deus. Por que essa colocação sempre agradável a Deus? Conrado, você já observou? Eu já passei por isso, né? Eu acho que não sei se você já passou por isso. Mas quando nós estávamos na escola de aprendiz do Evangelho e que pediam para que a gente fizesse a prece, né? A gente sempre fica com vergonha. A gente sempre acha, pelo menos eu sentia, né? Que, não, tem sempre alguém que faz uma oração mais bonita. Não, tal pessoa tem as palavras melhor colocadas, né? E olha só, né? O que está no Livro dos Espíritos? Ele é um sentimento, então é você colocar o seu sentimento. Não tem a sequência de palavras, a quantidade de palavras, não tem nada disso, né? E eu já passei por isso, Conrado. Eu já me senti constrangida, né? E alguém sempre, né? Pediam que a gente faça uma oração de encerramento ou faça a oração de elevação, aquela sensação de que eu não sei fazer, né? E aí eu entendo muito bem, é natural mesmo, né? É natural, não importa a beleza das palavras, a sofisticação, a rebuscação, a quantidade, importa o que sai de sentimento de verdade, porque a oração ela vai ter maior poder de alcance na medida que você estiver mais conectado com a sua verdade, né, com o seu sentimento. Ela não é nada mecânico, né? É para ser algo do nosso interior. E aí fluiria tranquilo. Hoje eu me vejo mais desinibida. Hoje eu já entendo que é só colocar o que eu estou sentindo. Mas eu já passei esse constrangimento. E aí eu acho interessante compartilhar, porque outras pessoas podem estar passando por isso também. Né? Às vezes a gente vê nas próprias reuniões, né? As pessoas ficam quietas, ninguém se manifesta, ninguém quer falar. Pelo simples fato de julgar que, não, tem que falar bonito, né? Mas não é isso. É verdade, é isso mesmo. Né? Então vamos começar, né, Conrado? Senão a gente fica aqui, né?
Lembrando sempre que numa oração a intenção é muito mais importante do que a forma como você elabora as frases, né? Então vamos capítulo 26, oração. Oração é divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior para refletir-lhe a grandeza. Espelho da nossa alma, né? E aí eu fui pensar assim, lembrar, né, que nós vivemos no meio das criações mentais que nós criamos, né? Então, nossos pensamentos, eles podem ser parede que cerca a gente, ou pode ser asa que nos faça nos libertar, né? Lá no Fonte Viva, né, no livro Fonte Viva, Emmanuel fala assim, ó, como pensas, viverás. Nossa vida íntima é o nosso lugar. Então ele fala, é o divino movimento do espelho da nossa alma, daquilo que você tem dentro de você, elevando a esfera superior, ou seja, indo em busca do divino, de Deus, para refletir nesse espelho a grandeza do Pai. Então, é um vai e vem. Você entendeu isso também, Conrado? É isso mesmo. Esses reflexos mentais, né, que representam exatamente quem nós somos, né, sem máscaras, né, sem hipocrisia, a verdade pura e simples, escancarada de quem nós somos. É isso, né, que nós estamos entregando e levando às esferas superiores. Quando nós entramos no processo de oração, é isso que nós entregamos, a nossa verdade. Por isso que ele fala que é divino movimento, porque a oração é uma conexão, né? Fazemos, né? Com algo. Nós estamos nos conectando com algo, né? Então, quando a gente conecta, nós conectamos o nosso eu verdadeiro. Né? E é isso que nós estamos ali revelando naquele momento, né? E entregando para Deus, quando nós verdadeiramente levamos os nossos desejos, os nossos sentimentos, os nossos medos e as nossas necessidades ao alto. Exato, exato. Reportamos-nos aqui ao apelo vivo do Espírito às potências celestes, quer vestido na fórmula verbal, quer absolutamente sem ela, na silenciosa mensagem da vibração. A vibração nada mais é do que essa conexão, né? Quando ele fala se ligar às potências celestes, então, nós, espíritos, vamos nos reportar ao divino, né? E aí não fica muito complicado a gente pensar, porque onde está Deus? Ele está dentro de nós, ele está ao nosso redor, não é? Nós vivemos e respiramos em Deus, não é assim? Então, é apenas uma questão de conectar a nossa vibração, né? E ele fala, você pode fazer numa forma verbal, então você pode se ligar falando, mas também você pode fazer em silêncio, né? Apenas elevando o seu pensamento, você já consegue se conectar. Então, às vezes, não há nem necessidade de falar, eu preciso rezar, preciso falar. Só o seu pensamento, né? É aquele... Eu li outro dia, né? Daquele rapaz que entrava na igreja e falava, Jesus, eu estou aqui. Você já ouviu essa historinha? Já escutei, Lu. Jesus, eu estou aqui. Eu vou contar porque às vezes quem está assistindo, né? E aí ele não sabia rezar, então ele só sabia falar isso. E o padre pergunta para ele, né? Ele fala, eu não sei, né? Aí, eu não sei rezar, então eu só falo isso. Aí ele passa mal, ele vai internado e fica na UTI. Quando ele volta, ele pergunta quem visitou. Aí falou assim, por quê? Falou assim, porque falava para mim, Zé, eu tô aqui. Zé, eu tô aqui. Então a resposta dele, né? Ele só se conectava com Jesus. Às vezes não precisa de palavras nenhuma. E é isso que eu entendo nesse parágrafo, embora seja um apelo vivo, né? Você pode apelar com só a força do seu pensamento, conecta na hora. Lu, e nesse parágrafo destaca muito para mim o conceito de vibração. Para mim também. Né? Significa que tudo que nós estamos fazendo, sentindo,
tudo, Lu, porque se eu estou sentindo raiva, estou vibrando raiva. Se eu estou feliz, estou vibrando felicidade. Se eu estou grato, estou vibrando gratidão. Tudo isso que nós vibramos, é assimilado pelo alto, Lu, né? Assimilado por Deus. As nossas vibrações. Significa, Lu, e isso foi algo que eu aprendi, né? Há pouco tempo, logo que a gente começou os nossos estudos na quinta escola, eu comecei a perceber a importância de sentir a oração. Porque antes, eu simplesmente abria minha boca e falava, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. E eu repetia, né, sem nem estar prestando atenção no que está acontecendo. E eu vou fazer um comentário aqui, Lu, e não é nenhuma crítica, porque tem o seu valor sim. Mas, em geral, quando as pessoas estão lá rezando o seu terço, elas pegam o tercinho, estão lá rezando as jaculatórias. Minha avó rezava tanta jaculatória. Então ela está rezando, mas está pensando no que vai fazer na hora do almoço, está pensando na novela, está pensando no jogo, entendeu? Então é determinante quando a gente se coloca em oração que nós estejamos presente. Eu até posso e devo rezar o Pai Nosso, mas se eu não estiver sentindo palavra por palavra, eu não tem o alcance, não tem alcance, Lu, não tem potência, né, para chegar. Então, de tudo que eu estou fazendo, quando eu estou feliz, Lu, quando eu estou sentindo gratidão, é uma oração. Eu estou em comunhão com Deus nesse momento, estou grato, estou feliz, estou vibrando. Então, por isso que Emmanuel fala aqui, na silenciosa mensagem da vibração. A oração pode estar acontecendo dessa forma, e é assim que em geral acontece. Porque já tivemos esse conceito, né, de que a quantidade de vezes que você reza é a quantidade que vai resolver, né? E hoje, pelo nosso conceito, pelo que nos orienta a nossa doutrina espírita, né, é sentimento, né? Não há necessidade de repetir 1000 vezes a mesma coisa. Coloque sentimento, em poucas palavras você consegue atingir o que você quer, né? E Deus vai te ouvir, né? Ele está dentro de você. Sim. Ó, imaginemos, aqui ele faz uma colocação e depois no parágrafo de baixo ele explica aquilo lá, né? Então, ó, imaginemos a face de um espelho voltada para o sol, desviando-lhe o fulgor na direção do abismo. Aí ele mostra, ele faz uma colocação, né, do sol, imagina o sol, todo o brilho que o sol tem, a luz que o sol tem. Aí nós vamos colocar um espelho e vamos desviar essa luz para um abismo. Aí ele fala, ó, essa ação, na essência, é a função da prece, buscando o amor divino para concentrar-lhe a claridade sobre os vales da ignorância e do sofrimento, da miséria e do ódio que ainda se estendem no mundo. Ele explica a função da prece, que é quando nós vamos buscar o amor de Deus, né? E vem uma luz, né? Que vai o quê? Vai nos auxiliar ainda a clarear a nossa ignorância, a diminuir o nosso sofrimento, né? A miséria, o ódio que ainda existe no mundo. Então, quando a gente busca essa luz vem para nos amenizar toda essa situação. Se você entendeu assim também? Entendi, Lu. E a analogia que ele faz em relação à luz do sol é perfeita, porque a oração ela tem o poder de iluminar aquilo que ainda está confuso dentro de nós. Ela vai penetrar aonde ainda não tem luz, as nossas sombras, as nossas grandes dificuldades, aqueles sentimentos e emoções que nós não aprendemos ainda
a vivê-los e senti-los de forma madura. Então, ele vai penetrar, a oração vai penetrar como uma luz do sol através dos reflexos de Deus em nós, iluminando e clareando, né? Mostrando os caminhos, nos dando a oportunidade de entendimento maior daquele sentimento que eu estou tendo no momento, seja uma raiva, uma mágoa, né? Quantas vezes, Lu, que a gente está triste com alguma coisa, magoado, e aí no momento de oração, sentimento de alívio bate, né? Aquele ímpeto de perdão que começa a querer desabrochar no nosso coração, os reflexos divinos, como a luz do sol, penetrando nos abismos internos nossos, né? Pois é. Então é muito bonito isso, esse entendimento. É pensar que nós vamos falar com Deus e precisamos querer ouvir Deus. Não só falar, né? Mas parar e estar ali presente para ouvir Deus. Bem interessante isso, né, Conrado? Sim. Porque nem sempre aquilo que nós vamos ouvir é exatamente o que nós gostaríamos. Mas nós precisamos ouvir. E não ditar regras a Deus. Porque Ele é nosso Pai Criador, Ele sabe o que é melhor para nós. Então, quando Ele fala da ignorância e do sofrimento, fico pensando, às vezes a gente faz uma oração e pede. Nada nos impede de pedir, a gente pede. Mas às vezes a gente pede que Ele resolva um problema que, na verdade, eu estou aqui para resolver. Então, o que Ele fala é que vai trazer luz para a sua ignorância, vai trazer luz para o seu sofrimento, até para que a gente consiga entender o porquê daquele sofrimento, ou aceitar, né, ou ser resignado frente àquele sofrimento, né? É isso mesmo. Eita, precisamos aprender isso tudo. Um caminho. Um caminho. Graduada desde o mais simples desejo, quer dizer, olha lá, a prece, a oração pode ser o mais simples desejo. A exteriorizar-se dos mais ínfimos seres até a exaltação divina dos anjos. Olha, então, toda a graduação, nós estamos aí no meio. A gente nem precisa se colocar como ínfimo ser, mas também não somos anjos, nós estamos lá no meio do caminho, né? Nada se faz na Terra sem o impulso da aspiração que orienta o passo de todas as criaturas. E ele põe reticências. Então, sem que haja a vontade, sem que haja o desejo, né, que vai orientar os passos da criatura. Ele volta a dizer que é a vontade que nos move. Porque será, né? Ele fala, olha, a oração está aí, graduada em todos vocês, né? Mas nada se faz na Terra sem que haja vontade para que isso aconteça. 3 pontinhos. Eu entendo assim, nós podemos pedir tudo o que nós quisermos, eu acho que está em nós, mas nós precisamos saber o que pedir. E precisamos saber o que é da nossa responsabilidade. O que é que depende da nossa vontade para que algo aconteça. Eu achei esses 3 pontinhos aí, porque não completa o raciocínio. Ele deixou para a gente completar o raciocínio. Vê se você entendeu isso, Conrado. Entendi, sim. E além disso, Lu, fica bem claro que tudo na natureza, toda manifestação, né, de consciências no mundo está em comunhão com Deus. Sim. Não somos só nós, né? Desde aqueles seres mais simples, né, até os mais complexos. E isso não se resume a nós encarnados. Aqueles que estão desencarnados também estão em prece, em comunhão com Deus. Seja lá um momento, né, consciencial que esteja passando. Então, fica sempre muito marcante para mim, até então, a necessidade da conexão. Conseguirmos estabelecer essa conexão, né? Acho que o tempo todo nesse capítulo ele vai voltar na colocação da nossa conexão com o alto.
dizendo que nós não podemos nos desconectar. Nós somos parte desse todo. E quanto mais nós estivermos conectados com Ele, mais nós vamos nos elevar. E a oração, eu ainda penso que ela pode ser uma ferramenta do nosso autoconhecimento. Sempre. Eu acho que ali na frente vai dar um espaço para a gente discutir um pouco disso. Eu acho que a gente pode, que através da oração, a gente pode conseguir força para se melhorar, para não cair em erros, para não cair em tentação. Então ela também é uma outra ferramenta. Tem várias, não é só a ferramenta de pedir, mas até para se conhecer. Né? Não é só pedir, com certeza. E a conexão é um tema assim que volta em todos os parágrafos dele, mostrando a importância da conexão. Olha, ele fala: no corpo ciclópico do planeta, eu fui olhar aqui que era ciclópico, né? É enorme, um amontoado, né? Então, nesse corpo do planeta enorme aí, a oração é o movimento que o mantém na tela cósmica, mantém ligado ao divino, né, Conrado? No oceano, é o fenômeno da maré, pelo qual as águas aspiram ao grande equilíbrio. Na planta, é a fototaxia, ou anseio com que o vegetal se levanta para a luz, incorporando-lhe os princípios. No animal, é o instinto de curiosidade e indagação que lhe alicerçam as primeiras conquistas da inteligência, tanto quanto, no homem comum, é a concentração natural antes de qualquer edificação no caminho humano. De novo, ele vem falar para a gente, né? Quer dizer, ele foi mostrando a relação de tudo com o divino, né? Com a elevação em relação ao nosso Criador. E aí, quando ele coloca para nós como homem comum, pensa assim: se Jesus precisava e fazia diariamente essa conexão com o Pai antes de qualquer atitude dele, não é? Imagina nós, né? Então, a nossa conexão e a nossa intenção sincera é a nossa oração. Não é isso? Exatamente, Lu. E nós, no nosso dia a dia, tribulações, preocupações, correrias, responsabilidades, coisas para resolver, nós estamos nesse momento totalmente desconectados. Nós mentalmente estamos longe da nossa essência espiritual, da nossa consciência, né? Então, por isso que é importante termos aquele momento para que a gente se reconecte. E a oração permite isso. E para mim fica muito claro a oração como ponto de equilíbrio em tudo que ele falou, né? Desde a relação do planeta com o universo, que se coloca no universo, né? Dentro da sua órbita, no sistema que tiver inserido, na galáxia que tiver inserida, a movimento das plantas, né? Crescendo em direção ao alto, todo esse movimento, né? Isso é oração, e sempre em busca de quê? De se equilibrar com Deus. E legal, Lu, que tudo que nós fazemos, todos os nossos pensamentos, toda vez que eu paro e penso, como é que eu vou fazer determinada coisa, é uma concentração, é uma oração. Nesse momento, estou me ligando, né? Como ele fala aqui, que no homem comum é a concentração natural antes de qualquer coisa que você faça. Coisa que você for fazer lá, se concentrou, parou, pensou, refletiu, está se conectando. Agora, a qualidade dessa conexão vai depender muito dos seus sentimentos, daquilo que tem dentro de você, das suas verdades, né, Lu? Pois é, e tudo é conexão. Conrado, nesse livro Fonte Viva tem uma frase que está em Atos dos Apóstolos. Eu também não peguei, eu só li, tá? E aí fala assim, que a partir do momento que nós oramos, nós mudamos de lugar. Olha, que estranho, né? Para se mudar de lugar.
Aí fiquei pensando, o que é lugar? Né? Então aí a gente começa a pensar o que Emmanuel vem falando para a gente dentro dessa cartilha. Fala assim, olha, o lugar onde você projeta o seu pensamento é onde você está, não é verdade? Então, quando nós começamos a orar, nós mudamos a nossa sintonia. Portanto, mudamos de lugar, mudamos de moradia. Então, se nós tivéssemos isso como algo consciente o tempo todo, né? Nós o tempo todo estaríamos tentando nos conectar, né? E mudar a nossa faixa vibratória, a nossa sintonia, né? Já estaríamos numa sintonia melhor. Ele fala, essa concentração natural de vocês antes de qualquer edificação é uma oração, né? Tenta entrar em sintonia, tenta mudar de lugar, né? Sai do lugar que você está. E Lu, é assim, é natural, porque no nosso dia a dia nós estamos com o nosso pensamento viajando em tudo quanto é coisa. Né? O pensamento está mil, pensando. Onde será que está o nosso pensamento? Não é? Então, com aquilo que nós estamos sintonizados no momento, com as nossas preocupações. E a gente sabe que no plano mental, no plano espiritual, os lugares que Emmanuel se refere são frequências de pensamento. São frequências. E é ali que nós vamos estar sintonizados com todas aquelas outras mentes, né, aquelas outras consciências, pessoas encarnadas ou desencarnadas, que estão na mesma frequência. E a partir do momento que eu paro e entro em oração, eu estou me desligando daquela frequência e automaticamente me ligando com frequências, né, que vai possibilitar que eu tenha mais tranquilidade, que eu tenha alívio, né? Que eu tenha as inspirações necessárias, né, para a resolução dos meus problemas, para aquilo que eu preciso. Por isso que como você mesmo falou, de forma brilhante, Lu, essa questão do lugar. O lugar é onde está a nossa mente. Nossa, está a nossa mente. Sabe, Conrado, você falou do silêncio aí, né? Por isso do entrar, quando for orar, entra no seu quarto e em silêncio, ore ao Pai que te ouve, que também em silêncio te ouve. Então é aquela história do acalmar o pensamento, não é? E fazer silêncio interno. A gente está sempre muito atribulado. Às vezes a gente começa a rezar e não parou para estar dentro da oração. E é isso que você falou aí, de concluir de cá assim. O que nós poderíamos fazer de mais inteligente é que nós nos esquecemos. Às vezes a gente tem preguiça, mas tudo que nós formos fazer, antes de fazer, entre em oração, Lu. Em geral, não é assim que a gente faz. Não, eu vou começar a trabalhar, estou chegando no meu serviço. Faça a sua oração, se conecte com o alto primeiro. Você chegou na sua casa, você acordou, você vai dormir, você vai almoçar, tudo. Mas no dia a dia, infelizmente, a gente não faz assim, né, Lu? Mas seria o mais inteligente diante do que nós estamos aprendendo, né? Diante que a gente está aprendendo. Diante do que nós estamos vendo, nós estamos vivenciando dessa pandemia, nós temos um exemplo tão brilhante que foi Jesus, e a gente se esquece dos exemplos que ele deu. E ele mostra pra gente que a oração é elevação mesmo, né? Elevação de pensamento. Quando você sai dali, você se conecta a algo que você vai fazer. Então, olha, ele deu uns exemplos aqui. O professor planejando o ensinamento e o médico a ensimesmar-se no estudo para sanar determinada moléstia, o administrador programando a execução desse ou daquele serviço, e o engenheiro engolfado na confecção de uma planta para certa obra, estão usando os processos da oração. Ele deu o primeiro exemplo da natureza, agora vai dar exemplo das profissões, né? Refletindo na própria mente os propósitos da educação e da ciência de curar, da legislação e do progresso que fluem do plano invisível, a afeição de imagens abstratas antes de se revelarem substancialmente no mundo. Olha, então nós estamos em oração quando estamos nos dedicando a algo elevado, algo para o bem,
não é? Nós já estamos nos conectando, olha lá, refletindo na própria mente os propósitos que fluem do plano invisível. Então nós temos essa orientação, mas quando nós estamos, e ele falou cada uma das profissões aqui, voltadas para o bem de alguém. Isso já está em oração. Só de você. Já mudou sua sintonia. Exatamente. Aí tem a ver com a motivação aqui, que nos motiva, né, a determinadas coisas. Então, tudo que a gente faz que está ligado a algo maior, né, no sentido do bem, já é uma oração. Ali, nesse momento, nós estamos conectados, né? Imagina assim, você é um pontinho de luz ali, que a espiritualidade está doida ali, esperando ansiosamente para surgir esses pontinhos de luz, aqueles que querem fazer o bem dentro e assim, mesmo que de forma inconsciente, né? Entrar no seu trabalho, desenvolvendo na sua profissão, Lu. Então ali onde você vai ver as inspirações, aquele professor, Lu, você sabe muito bem disso, né? Aquele professor, quantos e quantos momentos que você ali não tem uma inspiração e fala, olha, aquele meu aluno está precisando escutar alguma coisa, quando você vê, você já falou algo que você não tinha nem pensado e ajudou a ele. É a espiritualidade agindo através de nós quando nós estamos conectados com a prática do bem, né? Isso é uma oração. Quando estamos fazendo uma comida boa, já colocando amor, não é? Nós já estamos em oração e a gente nem percebe. O que a gente não pode é preparar uma comida xingando e colocando toda a energia ruim, porque aí você não está se elevando. Aí você não está em oração. Pelo contrário, né? Estamos até colocando no alimento algo que não vai nos fazer bem. Plasmando coisas ruins. Orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. Eu, de novo, aqui pensei, olha, é falar com Deus e é ouvir. Quando ele fala absorvendo e retratando as leis de renovação, vamos pensar que nós estamos num processo evolutivo. E ele fala permanentemente que governa os fundamentos da vida. Porque, às vezes, essa conexão com Deus, que a gente está acostumado muito a pedir, né, Conrado? Então, vamos pedir, eu preciso resolver um problema, eu preciso conseguir um emprego, eu preciso me curar dessa doença. Então, eu peço aquilo que é de necessário para mim. E aí ele fala, nós vamos absorver energia desse Todo-Poderoso, essa energia que está no universo, mas tem as leis da renovação, porque pensa assim, a gente pode pedir, pode até ser amenizado, mas nós precisamos ouvir, porque quem sabe o que é melhor para nós, quem conhece o nosso plano reencarnatório é Deus. Então, às vezes, a resposta nos vem de outra forma. Não soluciona o problema, mas às vezes nos dá uma luz para resolvê-lo de uma outra forma. Ou às vezes nos dá força, fortalecimento para encarar aquilo que nós estamos vivenciando. Então, é nisso que eu consegui captar desse parágrafo, né? Você falar com Deus, né? Mas ouvir o que Deus tem a dizer a gente, né? Às vezes essa fala e essa troca, ela é muda, né? A gente pensa, mas aí Deus não me ouviu, né? Não adianta rezar porque não sou atendido. Tem até uma passagem da história de Jesus que Pedro reclama, né? Que Jesus pergunta para ele se ele não reza, ele fala, já desisti porque eu rezo, faço tudo certinho, vou na sinagoga, mas Deus não me atende, né? Ele fala, mas às vezes o atender é diferente do seu ponto de vista, né? Às vezes a gente pede, por exemplo, que alguém sare de uma determinada doença, e às vezes eu estou pedindo justamente para tirar da pessoa aquilo que seria a evolução dela, o passo que ela precisa, o aprendizado que ela precisa ter.
Então, quando eu pensei retratando as leis da renovação que governam os fundamentos da vida, a gente precisa entender o que governa o fundamento da nossa vida, para a gente entender o que é que nós podemos pedir, ou como é que nós devemos pedir. A conexão deve existir, mas a forma como nós vamos pedir, para a gente não criar falsas expectativas. Claro, Lu, claro. Quando nós estamos passando por alguma dificuldade, obviamente que naquele momento de desespero, a gente pede do fundo do nosso coração a Deus que nos alivie daquele sofrimento, daquela tristeza, desse problema, né, desse enfrentamento que nós estamos tendo, Lu. É por isso que Emmanuel coloca a necessidade da renovação. Porque muitas vezes esse sofrimento é o remédio que nós necessitamos para o nosso impulso evolutivo. A gente já aprendeu isso, Lu. Então é óbvio que quando nós entramos em oração, nós nos alimentamos desse manancial de amor, de luz, que vai nos dar momentaneamente um certo alívio, Lu. Mas se não existir mudança de comportamento, de hábitos, de atitude, o sofrimento invariavelmente retorna até nós. Nós vamos sofrer aquele sofrimento específico até que nós aprendamos a vivenciá-lo de forma mais madura. Né, Lu? Se eu sofro porque fui magoado, né, isso aí esse sofrimento vai me acompanhar perante toda a minha existência enquanto eu não entender e não amadurecer esse sentimento dentro de mim. E não esperar que os outros não me magoem, e sim que eu não me magoe com o que os outros fazem comigo. Exato. Então, a importância do espírito e dessa lei de renovação que nos rege. É por isso importante que a gente se conheça, exercite o autoconhecimento e mude hábitos. Essa é a verdadeira cura para os nossos problemas. Com certeza. Eu fui ver que parecia que o meu o microfone não está captando o som. Tá bem, o som tá bom? Perfeito, tá ótimo. Ó, cada parágrafo a gente reflete mil coisas, né? A prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens de nosso desejo, por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Imagens essas que, ascendendo às esferas superiores, tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, pelas quais comumente recebemos as respostas do plano divino, porquanto o Pai Todo-Poderoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. Olha, esse parágrafo é extenso, né, Conrado? Tem duas situações aqui para a gente discutir bastante. Então, ele fala que com a prece, nós vamos libertar aquilo que nós queremos lá de dentro de nós, né? Aquela vontade, aquele desejo, aquilo que nós temos através da força que o nosso pensamento tem. Quer dizer, que através da nossa conexão, né, com o divino, nós vamos conseguir. Ele fala, e quando esse seu desejo é forte, quando é vivo, você consegue se conectar, e é óbvio que quando você se eleva, você atrai outras consciências, né? E ele fala aqui, inteligências. Então nós vamos atrair mais. Quem seriam essas inteligências? Os nossos mentores, os benfeitores, aqueles espíritos que nos amam, que torcem pelo nosso sucesso nessa encarnação, que estão ali dando apoio, e até às vezes através de algo visível, por exemplo, um amigo, né? Então, de alguma forma, nós vamos receber uma resposta, né? Então ele fala aqui no final que o Pai se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. Então, nós podemos receber de diferentes formas, né? Fala um pouquinho aí. E hoje em dia, isso aí é tão verdadeiro, principalmente através hoje dos aplicativos, né? Às vezes a gente está com uma determinada dificuldade, alguma
incerteza, sem saber o que fazer, de repente nós abrimos lá uma página de uma rede social e está lá uma mensagem que de repente esclarece e é a resposta daquilo que nós estamos buscando, né? Às vezes você está nesse momento e de repente seu telefone liga e é aquela pessoa que vem, te traz aquele fortalecimento que você está precisando naquele momento. Lu, Deus atende aos nossos pedidos, os nossos anseios, nossas preces dessa forma. De diferentes formas. Dessas formas, desde o anjo que está nos olhando e nos cuidando lá do alto, aquele parente desencarnado que também está ali se mobilizando para nos ajudar, sofrendo junto com a gente os nossos sofrimentos, aquele nosso amigo, aquela mãe, aquele pai, e as respostas vêm dessa forma. Por quê, Lu? Porque quando nós nos conectamos com o alto, conectamos com Deus, no fundo estamos nos conectando com todos, porque todos manifestam Deus dentro de si, né? Basta que a gente esteja aberto para isso, né, Lu? Sim, com certeza. E quando ele fala que a gente liberta as imagens, eu fiquei pensando também nessa parte aqui, como a prece é um recurso do nosso autoconhecimento, né? Porque ela nos ajuda a fortalecimento. Então, porque você se entende como uma criatura criada pelo Pai, não é? Então a gente começa a reconhecer ali na nossa vontade, no nosso pensamento, que Ele é o Criador de nós. Então nós temos que ser gratos. E aí quando a gente pede algo, quando a gente tem esse desejo aqui dessa imagem, é porque nós conseguimos reconhecer em nós pontos que nós precisamos melhorar. Exato. E a prece pode ter essa função, não é? Perfeito. A vontade que ora tange o coração que sente, produzindo reflexos iluminativos através dos quais o espírito recolhe em silêncio, sob a forma de inspiração e socorro íntimo, o influxo dos mensageiros divinos que lhe presidem o território evolutivo, a lhe renovarem a emoção e a ideia com que se lhe aperfeiçoa a existência. Então, ele fala que quando a vontade real de conquistar alguma coisa, né, desperta lá no seu coração, você está nessa oração e está realmente com uma vontade de melhorar, né, de alcançar aquilo. Ele fala que, olha, produz, então nós vamos produzir reflexos, nós vamos acender uma luzinha, né, e através dessa luzinha nós vamos conseguir receber dos nossos mentores, né, emoções, orientações, ideias. Olha a conexão formada, né? E ele fala, e esse retorno que vem vai ajudar no seu autoaprendizado, no seu autoaperfeiçoamento, na sua evolução, né? Então, orar é lógico, né, Lau? Que ora tange o coração que sente aquela vontade, quer dizer, você está imbuído daquela vontade. E aí você vai tocar outros espíritos que vão em silêncio te auxiliar. Achei lindo isso. Lu, nós tivemos um capítulo que falou justamente da vontade, lembra, Lu? Sim. Do poder da vontade. E a vontade reflete nossos desejos, né? Desde os mais escancarados até aqueles mais guardadinhos, né? Dentro de nós. Né? Por isso que fica marcante mesmo a necessidade, Lu, de toda vez que nós nos colocarmos em oração, que nós estejamos verdadeiramente ali, desejando do fundo do coração. Quando a gente está fazendo a preleção do Evangelho, quando a gente está em busca, né, dentro de um centro espírita, fazendo um tratamento, né, é tão importante aquele momento da preleção, onde a gente está escutando, porque ali, Lu, nós estamos nos conectando, né? E aí Lu, eu tenho comigo, e fica bem claro, né, a importância disso nesse capítulo, que quando nós estamos em oração, é importante que nós estejamos conectados com o bem. Com o bem.
né? Senão, nossas orações, elas não estarão chegando até Deus, estarão chegando em outros lugares, né? Onde os nossos pensamentos, os nossos sentimentos estiverem conectados. Então, imagina a seguinte situação. Aconteceu algo que me deixou em pânico. Estou um acidente, uma tragédia, algo que eu fui mandado embora do meu emprego, perdi um ente querido. Lu, nesse momento de profundo desespero, que a gente já começa, Pai nosso que estás no céu, santificado, pelo amor de Deus, Pai, onde que está a nossa conexão? Toda vez que nós formos entrar em conexão, a primeira coisa que nós devemos fazer é nos acalmar. Primeira coisa, se acalme, busque, mesmo que a dificuldade seja muito grande, mas respire, se perceba, se tenha coloque, paciência. Lu, se coloque no seu lugar. Na hora que você se acalmou, Lu, o que a gente tem que fazer para que a gente se sintonize com o bem? Agradeça. Antes de você começar a pedir, como fosse um mendigo pedindo esmola, que é o que nós normalmente fazemos, agradeça. Tantas e tantas coisas para agradecer. Agradeço, Pai, pela minha vida, pelo meu alimento, pela minha família. E vai sentindo verdadeiramente o seu coração, tudo aquilo que você é grato. Expresse verdadeiramente aquilo que te traz gratidão, felicidade, alegria. Isso vai estabelecer uma conexão praticamente 5G. 5G. Vai deixar de ser aquela conexão e de repente você vai ver uma super conexão, onde você vai ter uma banda larga, onde vai ser derramado uma chuva de bênçãos. Quando você, a partir desse momento, você coloca e passa a pedir. Agora sim, eu estou conectado. Pai, eu preciso de luz. Pai, eu preciso de entendimento, de clareza. Me ajude nisso. A sua conexão está estabelecida, não é, Lu? Sim, e agora imagina que para que a gente possa entrar nessa conexão, eu concordo, a gente tem que estar em silêncio, nós temos que estar concentrados em nós mesmos, né? E uma coisa extremamente importante, Conrado, que sentimentos nós temos dentro de nós para conseguir essa conexão. Então, enquanto nós estivermos dentro de nós, preso nessa teia, né? Sentimentos de rancor, de ódio, de mágoa, é muito difícil fazer essa conexão. Por isso que nós temos tanta dificuldade, né? Porque nós precisamos aprender a perdoar. Sim. Né? A própria oração que ele nos deixou, né? Eu lhe peço perdão conforme eu perdoo os outros. Então, nós já estamos colocando ali que ele vai ter paciência. Eu vou esperar o perdão dele muito tempo, porque conforme eu perdoo aqueles que têm me ofendido, e quanto que nós estamos perdoando aqueles que estão nos ofendendo, para que a gente peça perdão para ele. Então, eu vejo essa conexão, vejo a dificuldade que nós temos de subir rápido, por isso que nós estamos presos ainda, porque nós temos alguns sentimentos dentro de nós precisamos trabalhar. Nós estamos nesse processo evolutivo, óbvio, estamos aprendendo, óbvio, né? E nós precisamos nos melhorar. E aí o que você falou, concordo plenamente, eu tenho que agradecer a Deus diariamente, agradecer a Deus e me fortalecer nele, né? Pedir a orientação dele mesmo, reconhecer que somos criaturas, que estamos crescendo, porque dentro de nós ainda tem muito sentimento que nós precisamos trabalhar. Isso não quer dizer que ele não esteja nos ajudando, dizendo que a nossa conexão poderia ser muito melhor, poderia ser mais do que 5G, se nós estivéssemos com o nosso coração limpo. Claro, Lu, mas assim, também o que eu quis dizer é o seguinte, nós como seres imperfeitos que somos, nós ainda sentimos raiva, nos magoamos, temos ciúmes, a gente ainda é muito orgulhoso, em alguns momentos somos egoístas. Por quê? Porque nós ainda somos assim, nós estamos aprendendo a não ser assim ainda. Então, esses sentimentos, eles fazem parte de nós. É importante esse reconhecimento, eles fazem parte de nós. E
E não é necessário que a gente não tenha esses sentimentos dentro de nós para que a gente faça a nossa oração. Porque nós temos a ferramenta mais prática e mais fácil de nos conectar, que é o sentimento da gratidão. Eu tenho mágoa, eu tenho raiva, mas eu tenho muitos motivos também para agradecê-lo. Então, se a gente for pensar, e a gente não tem esse hábito, mas é muita coisa para agradecer. Então, mesmo diante dos nossos enfrentamentos, das nossas dificuldades internas, eu tenho que agradecer. Então, agradeça sinceramente, verdadeiramente, que por mais defeituoso que você seja, que eu seja, a conexão está estabelecida, Lu. Porque eu levei meus pensamentos, eu saí daquela frequência, eu agradeci. Por isso que eu penso que o sentimento de gratidão é o que nós temos de mais precioso nesse momento nosso para estabelecer a nossa conexão. É óbvio que se eu tenho dificuldade de perdoar, quando eu estabeleço essa conexão através do sentimento da gratidão, eu vou receber os estímulos e o apoio necessário para que eu possa, sim, perdoar. Compreende? Compreende, Lu, o que eu estou querendo dizer? Compreendo, eu fui muito rigorosa. Você sabe o que eu fiquei pensando aqui? Se quando nós estamos começando a rezar, nós já estamos mudando a nossa sintonia, né? Então, Conrado, vamos pensar que a oração, ela melhora muito mais a nós mesmos do que a situação que a gente está vivendo. Porque ela nos fortalece, nos ampara, então ela melhora muito mais a nós do que a própria situação. A situação, às vezes, vai continuar a mesma, mas nós vamos ter muito mais amparo e força, né? Por conta dessa conexão e desse amparo que a gente recebe quando a gente faz oração. Por isso, esse sentimento de calma que você disse no começo que sente quando faz uma oração, né? Ela nos ajuda muito mais. A situação continua, o problema continua, mas nós nos sentimos muito mais em paz, muito mais amparados, né? Muito mais tranquilos, porque na verdade, estamos envolvidos por uma vibração maravilhosa que nos eleva, né? Perfeito, Lu, é isso mesmo. Vamos lá, dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a Terra e o céu. Isso nós estamos falando. Banda larga 5G. Pelo divino circuito da prece, olha como ele coloca, né? A conexão, né? A criatura pede o amparo do Criador. E o Criador responde à criatura pelo princípio inelutável da reflexão espiritual. Olha, então nós pedimos amparo, a gente pede coragem, paciência, resignação. Ele está falando aqui, não vai pedir para Deus, né? Para falar para ele o que você quer que ele faça. Eu quero que o senhor faça isso, faz isso, porque ele já sabe tudo que nós precisamos. A gente tem que pedir amparo. Aí ele fala, e o Criador vai responder para nós, né? Pelo princípio da reflexão espiritual. Nós mesmos vamos refletir, né? Estendendo-lhe os braços eternos, a fim de que ela se erga dos vales da vida fragmentária para os cimos da vida vitoriosa. Olha que lindo. Quer dizer, se a gente souber o que pedir, nós vamos receber e nós vamos acabar refletindo em cima daquilo que nós pedimos e nós nos melhoramos, inclusive. Não é? Oração, Lu, é o nosso ponto de apoio. Sim. É o nosso alicerce, é o que nos sustenta nesse mundo de tantos enfrentamentos. Então, ela é extremamente importante para que a gente passe por tudo isso, que a gente suporte tantas dores, tantos sofrimentos, né? Tanta falta de entendimento, né? E mais do que isso, Lu, ela é ferramenta fundamental para o nosso processo de amadurecimento espiritual, nosso crescimento e evolução. Ela é indispensável. Não existe evolução sem conexão com o alto. Nós precisamos estar em comunhão com Deus para que a gente realmente criase e voe, né, Lu? Que a gente cresça, a gente dê um passo à frente nessa nossa caminhada espiritual.
Eu entendi assim, fechando o capítulo do Emmanuel, ele diz assim, olha, vocês vão encarnar, tem um plano para vocês, e a oração é uma ferramenta que vai auxiliar vocês, né? Que vai os auxiliar a mudarem-se, a evoluírem. A situação pode ser que não mude, porque vocês precisam passar por ela, mas vocês terão nas mãos essa ferramenta preciosa que vai fortalecer vocês, vai conectar vocês com o divino e vocês vão conseguir cumprir aquilo que ficou determinado nesse plano de vocês. A ferramenta maior é essa. Eu entendi assim, viu, Conrado? Isso mesmo, Lu. Perfeito, fechamos. Fechamos. Graças a Deus. Muito bem de Graças novo. a Deus. Grandes aprendizados, né, Lu? Que oportunidade que a gente está tendo. Né? Que maravilha, né? Cada ensinamento, Lu, vamos levar para o resto da nossa vida, né? Vamos, tomara que a gente não esqueça, coloque isso em prática, né? Isso. Então vamos agradecer, né? Vamos. Agradecer. Foi muito bom de novo, né? Muito bom. Então vamos agradecer a proteção que nós recebemos, toda a inspiração que recebemos, dos nossos mentores, do nosso Mestre Jesus, da espiritualidade superior que sempre se faz presente. Agradecemos ao Pai a oportunidade e aguardamos, envoltas no amor do Mestre Jesus, o nosso próximo encontro. Que o Mestre nos guarde na sua paz. Que assim seja, Conrado. Assim seja, Lu. Mais uma Até. vez, obrigado. Até. Até, fica com Deus. Com Deus, Lu.